Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. Meu garoto, olha só, aula 19.1 já está na tela aí para vocês. Então, vejam só, nas aulas de História Regional, como nós chamamos, continua aqui para mim, aí volta para mim. Aí, garoto! Nas aulas de História Regional, como costumamos falar, é uma viagem na criação do estado de Rondônia. Não especificamente só Rondônia, mas também falar um pouco sobre a região norte, a região amazônica e etc. E alguns temas que estão inseridos dentro desse contexto da formação do nosso estado. Então, vários temas serão passados por aqui, já passaram, na verdade, os trabalhadores, a epidemia, sobre os nossos nativos, a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, linha telegráfica, enfim. E aí vai indo. Ainda vamos falar sobre como surgiu Porto Velho, a criação da BR-364, as linhas telegráficas, falar um pouco sobre Rondon, Jorge Teixeira, enfim, vai ter vários assuntos aí que interessam e que estão dentro desse contexto da história de Rondônia, tá bom? É um assunto que vai ajudar muito você a se preparar para um eventual concurso público, por exemplo. E as nossas aulas estarão no YouTube, assim que vocês tiverem acesso. É só baixar e fazer um ótimo estudo. Tudo bem? Então, continue na tela. Vamos lá. Aula 19.1, a criação de Porto Velho. Deixa eu calibrar aqui só a minha caneta. Ok, calibrei. Bom, na aula de hoje, aula 19.1, nós iremos trabalhar, saber como foi que surgiu a cidade de Porto Velho. Você sabe, aluno? Não? Então, acompanhe conosco essa aula. O significado do nome Rio Madeira. Olha aí, e tem isso? Tem o conceito desse nome. Os bairros de Porto Velho, quais foram os bairros que surgiram, por que surgiram, por quem surgiu, quando surgiu, para que surgiu? Tem mais perguntas do que resposta. Porque algumas vão ficar, não tem como, né? E por que não também saber sobre os grupos políticos que atuavam em Rondônia, não somente Porto Velho. Esses grupos que, com o passar do tempo, irão se transformar em outros grupos, tá bom? Acompanhe conosco. Bom, a habilidade é interpretar historicamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. E isso é legal, para você que vai fazer pesquisa sobre Porto Velho, sobre Rondônia, vocês irão encontrar várias informações intelectuais, personagens, assuntos que, infelizmente, ainda não veio à tona. E é preciso resgatar essa memória, essa história e reescrevê-la, tá? Claro, com um outro olhar, um olhar contemporâneo. Aí, senhores, eu começo com essa... Lembrando que, vem aqui para mim, pode me jogar aqui na tela? Isso, me joga na tela. Eu só quero lembrar que essas imagens que nós estamos usando aqui, elas são imagens antigas de Porto Velho, porém, esse brilho que vocês estão observando, ela foi dada pelo Luiz Claro e o Anderson Lennon. Por isso que tem aqui em cima o símbolo que ele colocou, e embaixo também, bem aqui, nessa ponta, você observa o nome do cara que colorizou a imagem, para dar-se mais vida. Abre a imagem para mim, vamos lá. Então, essa imagem de Porto Velho, ela é bem interessante. Aluno, tu pode observar as casas bem antigas, né? Aqui embaixo, como destaque, eu terei o mercado central. Já observaram onde é que fica? Não? Olha só que interessante. Lá em cima, eu tenho as 3 caixas d'água, né? As 3 caixas d'água. E aí, eu vou ter o mercado central na mesma rua, então, aqui. Aqui começa a ser construído Porto Velho Hotel. Aqui, Nessa região que vocês estão vendo é o mercado central, que hoje é o mercado cultural. Bem aqui, aluno, começa a ser erguido também o Palácio do Governo. Ok?
Aí tu estás observando como que dá para se notar as construções daquela época. Muita floresta, né? Mata sendo tomado. E é incrível, cara. Tá muito bonito. Muito bonito. É? Podemos avançar? Então, vamos lá. Essa imagem aí, ela retrata Porto Velho no ano de 1949. Nossa, professor, parece pequena. Não, era muito pequena. O autor coloca O.F. Souza, o cara que tirou essa foto aí, foto panorama parcial em Porto Velho. Você percebe que era bem rústico, né? A imagem. E depois, aí se torna um grande centro da cidade. Legal. Avançando. No ano de 1907, nasce Porto Velho da estrutura da ferrovia Madeira-Mamoré, dando origem aí ao mais novo empreendimento industrial de grande vulto daquela época. Quem? A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Então é que vocês acabaram de escutarem aí. Porto Velho surge através do complexo da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Vem aqui para mim, quando as primeiras tentativas da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi lá em Santo Antônio, tá? A empresa Public Works, Red Bros e a Doce Kendry e a Pitt Collins, 4 empresas, tentaram construir a ferrovia de Santo Antônio para cima. Só que os navios de cargas, para poderem desembarcar, tinham que enfrentar alguns pedrais que existem lá na frente de Santo Antônio. Em 1917, a empresa May Jake Randolph acaba mudando o ponto de descarga. Em vez de ser lá em Santo Antônio, eles baixaram 7 quilômetros, num lugar plano, e ali então começou a descarregar toda a carga para a construção da ferrovia. Então, abaixo de Santo Antônio, 7 quilômetros, nasce então o Pátio da Madeira-Mamoré. Paralelo ao Pátio da Madeira-Mamoré, irá surgir a Vila de Porto Velho, 1907. É isso mesmo. Então, se a empresa May Jake Randolph chega aqui em 1907 e conclui a Madeira-Mamoré em 1912, paralelo à chegada da empresa, começa o surgimento da Vila de Porto Velho, que só vai se tornar município em 1914. É isso aí, garoto. Tá bom? 13 e 14. Tá certo? Só que aí tem uma história, a chamada Rua da Discórdia, que é a Presidente Dutra. Da Dutra para baixo, para o rio, pertencia à Madeira-Mamoré. Da Dutra para cima, pertencia à Superintendência Municipal de Porto Velho. Eu vou explicar no decorrer da aula, tá bom? Continua no quadro, vamos lá. Essa imagem é uma imagem da década de 70. Eu vou tentar identificar o local, mais ou menos, onde é que ficava isso daí. Ah, sim. Bom, década de 70, senhores, aqui estava sendo construído, ó, o Fórum Rui Barbosa. Ó, na verdade, essa rua aqui é a Rogério Weber, que vai embora. E essa daqui é a Avenida 7 de Setembro. Bem aqui vai ser a... Olha aqui o Cine Resc. O Cine Resc, a torre lá da Cine Resc. Aqui é a Praça Marechal Rondon. Essa parte aqui. Incrível, né? Que as coisas irão se transformando com o passar do tempo. Vejamos.
Esse daí é o mercado municipal, o mercado que vai ser construído em 1927 e vai pegar fogo em 1966. E é justamente, essa rua que vocês estão vendo aqui é a Prudente de Moraes. O mercado, ele ficava do lado do município de Porto Velho. Aqui pertencia à Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Alguns vão falar que foi um curto-circuito que deu e aí ele pegou fogo. Outros vão dizer que foi um incêndio intencional. Tá? Então vai ter várias vertentes. Eu não conheço uma oficial. Literalmente eu falo com vocês, não conheço. Tá? Nesse caso aí, o mercado, ao pegar fogo, com o passar do tempo, só vai sobrar essa parte aqui, essa parte aqui, que é do senhor Zizi. E aí depois houve uma revitalização, que foi de um canto até outro. E aí hoje se torna mercado cultural. E essa parte aqui, professor? Pois é, aqui vai nascer um prédio, que é o edifício Rio Madeira. Os empresários compram parte dessa terra e aí ergue um edifício. Certinho? Bom, a cidade nasce no estado do Amazonas, a 7 quilômetros abaixo de Santo Antônio. Eu acabei de explicar. Olha, aqui na Nova Vila tinha alojamento, residências, usina elétrica, a telefonia, captação de água, hospital, tinha um porto fluvial, tinha armazém, lavanderia, fábrica de gelo e também uma fábrica de biscoito. Porto Velho, em 1950. Tá bem, é a foto de Luiz Claro. Aqui embaixo, eu já tenho um complexo ferroviário. Porto Velho começa a crescer. Na verdade, Porto Velho cresce depois dos ciclos econômicos. Nós tivemos vários ciclos econômicos em Rondônia, e um desses acabam disparando, né, a cidade de Porto Velho. Bom, uma leitura dessa imagem aqui, que nós podemos fazer, vamos ver a nossa localização. A nossa localização, provavelmente nós estamos em cima da catedral, da Três Caixas d'Água. Tá? Aqui está sendo construído a Unicentro, viu? Aqui está sendo construído o Palácio do Governo e aqui, meus queridos, é o Mercado Central. Então, essa foto, basicamente, ela foi tirada pelo ângulo, pela posição, ela foi tirada de cima das Três Caixas d'Água. Aqui nós temos a atual Fapero, que foi a casa do seringalista Albino Henrique. Tá? Estou tentando localizar essa casa aqui, Não estou conseguindo achar. Bom, se eu estou descendo ali, bom, não vou conseguir. Tá certo? Bom, mas por enquanto é isso daí, Aqui é o Caiari, conjunto de casa, o outro conjunto de casa, certo? Aqui, mais conjunto de casa, aqui também estava sendo construído. Certinho? Não vai ser de cima das Três Caixas d'Água. Sabe por quê? Tá aqui, encontrei ela. Borracha. Vou apagar. Tá aqui as Três Caixas d'Água. Tá aqui elas aqui, Essa imagem não foi tirada de cima delas. Tá aí as Três Caixas d'Água. Então, é uma foto aérea mesmo. Certinho? Então, Três Caixas d'Água. Aqui o bairro Caiari. Aqui são várias quadras. É isso mesmo. Beleza? Só para vocês se localizarem. E hoje, claro que isso aí está tomado. Aonde vocês estão vendo aqui, o final da floresta, está tomada de casa. Porto Velho cresceu imensamente. Certinho? Bom,
Caiari. Então, tivemos aqui nós estamos descendo, 3 caixas d'água, tá ali. A Vila S ficava por aqui, ó. Ficava por aqui. Vamos lá. É porque aí está perto do aeroporto Salgado Filho, que depois mudou onde é o aeroporto Belmonte. Aí depois se transformou em aeroporto internacional Jorge Teixeira. Vamos lá. Irão surgir os primeiros bairros e também os conjuntos habitacionais. Aí nós temos o Alto do Bode. Professor, por que Alto do Bode? Seria um contraste social. Nesse bairro, as casas eram de palha, a chamada Rua da Palha. Minha mãe morou na Rua da Palha, aí no Alto do Bode. As casas, elas eram feitas de material precário, atual Jonatas Pedrosa, onde era chamado Rua da Palha, certo? Então, naquela época, as condições eram mínimas. Então, você fazia cobertura com palha. Quem tinha um poder aquisitivo um pouco maior, fazia com zinco. E quem não tinha condições, quem tinha um pouquinho mais, fazia com telha de barro, vindo de fora. Depois é que irá surgir o Brasilite, né? Abaixo da União. E abaixo da União? Abaixo da União ficava lá no Triângulo. Além do Baixo da União, eu tinha lá o Mucambo. O Mucambo era visto como favela. O Mucambo ficava ali por trás. Ficava não, fica. Fica ali por trás, onde é hoje o Cemitério dos Inocentes. Passa ali a Almirante Barroso, do lado esquerdo, de quem desce. Eu tenho o bairro Caiari. O bairro Caiari com 5 quadras de casas que foram criadas para os trabalhadores da estrada de ferro de Mamoré. Eu tenho o bairro Arigolândia, dos nordestinos que para cá vieram, chamados de arigóis, que iam trabalhar nos seringais. E também eu tive o bairro Olaria, que esse bairro acabou sendo criado para também atender a necessidade da chegada de pessoas para cá. Olaria porque, de fato, existia uma fábrica de tijolo naquela região, que chamamos de Olaria. Mais outra imagem aérea, já no ano de 1914, olha aí, é criado o município de Porto Velho através da Lei 575, pelo governador do Amazonas, Jonatas de Freitas Pedrosa, é o nome do fera. Ele que cria, ele que vai autorizar a criação desse município. E, novamente, uma imagem colorizada. Eu vou tentar encontrar a localização para vocês dessa imagem. Aqui nós temos os casarões. Os casarões todos telados, né? Provavelmente nós estamos aqui no Antigos Correios, essa parte aqui de esquina, e aqui, se me falha a memória, é a Casa 3. A Casa 3, onde é hoje a Marinha do Brasil. Ali é aquela região. Aqui, provavelmente, vai acontecer o edifício Sônia Maria, que foi o Baú Barateiro, e aqui vai ser a Praça Marechal Rondon. E aqui vai passar a Rua Rogério Weber, que vai embora. 1914, senhores. Bom, agora eu vou deixar com vocês aí um pequeno documentário de como surgiu a cidade de Porto Velho. Então, o documentário é esse, o surgimento de Porto Velho. Acompanha comigo, daqui a pouco estou de volta. Surgiu exatamente nesse local que eu estou. Isso no ano de 1914. Porto Velho surge através de um acampamento da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Aonde? Num espaço que pertencia ao Amazonas. Lembre que de Santo Antônio para cima nós temos aí a área de Mato Grosso. E aqui nesse espaço que nós estamos é a área do Amazonas. Portanto,
Porto Velho nasce exatamente nesse local e acaba se expandindo até aonde nós conhecemos hoje. Olha só que curiosidade. Vocês sabiam que Porto Velho existia uma linha divisória? Não? Vem comigo. A linha divisória estava justamente ali na Avenida Presidente Dutra. E a Presidente Dutra era a avenida principal de Porto Velho. Da Dutra para cima, pertencia à Superintendência de Porto Velho. Da Dutra para baixo, para cá, pertencia à administração da Estrada de Ferro Madureira Mamoré. Pois é, há quem diga que existiu uma cerca dividindo. Hoje, vocês notam que a principal avenida é a 7 de setembro, mas no passado foi a Dutra. Era ali que acontecia o desfile de 7 de setembro. Não é interessante? Todas as festividades aconteciam na Dutra, na famosa linha divisória. Vocês sabiam que nós tínhamos aqui o primeiro jornal? E esse jornal se chamou The Porto Velho Time. Era um jornal americano. Ah, um detalhe. Aqui as pessoas, nesse espaço da Estrada de Ferro Madureira Mamoré, as pessoas eram autorizadas a andarem armadas. É porque a empresa americana, May J. Randall, porque é a empresa que estava construindo a Estrada de Ferro, então, para poder se resguardar, todos eram obrigados a usar arma. Porto Velho, ela foi uma cidade cosmopolita. Mas, professor, o que vem a ser uma cidade cosmopolita? É uma cidade que o mundo se reúne nela. O mundo se encontra nela. Aqui tinha tudo para que nós pudéssemos estar falando hoje fluentemente o inglês. Mas não foi para frente. Porto Velho hoje, nós estamos com o quê? Porto Velho, com quase 800 mil habitantes. O estado de Rondônia já está com 1.700.000. Então, só após 100 anos, Porto Velho evoluiu. Ok. E aí, viu como é que surgiu Porto Velho? Tem muitas histórias fantásticas para poder ser contado, mas pelo tempo da aula fica muito curto, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente pode estar fazendo com vocês aí e mostrar o que pode ser mais importante. E o restante fica aí para você pesquisar. Continua no quadro comigo, vamos lá. Na sequência, eu vou de 1915 a 1924. O superintendente major de engenharia do Exército, Fernando Guapindaia, ele administrou a cidade de 24 até 30. Porto Velho deixa de ter o seu poder legislativo devido ao governo revolucionário de 1930. Lembra lá o governo de Getúlio Vargas? Pois é. Houve, então, uma intervenção, foi trocado os governos de alguns estados, e do Amazonas foi a mesma coisa, que acabou atingindo Porto Velho. E aí eu trago para você o significado do nome que deu origem à cidade de Porto Velho. Bom, na minha concepção, eu vejo apenas dois nomes, mas a sociedade acaba colocando um nome aí para ver se dá sentido. Mas eu vou explicar, tudo bem? Porto Velho. Porto Velho. O antigo Porto, né? Ou o Velho Porto, né? Por aí. Vejam, se referindo ao antigo Porto que escoava os produtos, ou o antigo Porto, onde os militares da Guarda Nacional estiveram para proteger a área, claro, a mando do imperador Dom Pedro II, onde a Bolívia via com bons olhos essa faixa de terra. E quando se fala, então, Porto Velho, se referindo ao antigo Porto, sendo ele da Guarda Nacional ou de onde escoava o produto.
E aí nós temos uma imagem de Santo Antônio, né? O Porto Velho. Inclusive, a minha mãe, ela dizia, falava, que o tio dela juntava lenha para vender para os vapores também. Isso era muito comum nesse lugarejo, Santo Antônio, né? E Porto Velho seria, então, onde de fato começou a construção do complexo ferroviário, se refere, então, a esse antigo porto, ou velho porto de escoação. Porto Velho. O nome Ponto Velho, né, ou Velho Ponto, devido ao local que costumava caçar, a famosa Toca da Anta, que fica ali na atual Praça Jonatas Pedrosa. Essa aí é a rua Prudente de Moraes com a 7 de setembro. Aqui eu tenho o edifício Sônia Maria, aqui eu tenho a primeira farmácia, aqui eu tenho o Mercado Central, aqui eu tenho o Palácio do Governo e aqui está sendo construído a Unicentro. Não, já está construída a Unicentro. Show? Bom, então eu tenho Porto Velho, eu tenho Ponto Velho e o Porto do Velho. O porto de alguém. E aí se referindo a um personagem que entra na nossa história, muito se fala sobre ele, mas não tem nenhum registro, que é o senhor Pimentel. Onde se fixou, aproveitando o antigo porto, abandonado, ele empilhava lenhas e vendia aos vapores que por ele passavam. Então eu tenho Porto Velho, Ponto Velho, então eu tenho aqui, ó. Eu tenho Porto Velho, eu tenho o Ponto Velho e o Porto do Velho. Então eu tenho Porto, Ponto e Porto. Porto do Velho. Esse daqui, eu particularmente como pesquisador, eu não vi nada concreto. É só uma forma até de embelezar mais a história, dizer que existiu um senhor chamado Pimentel, etc. Mas eu não vi nenhuma tese, uma dissertação de mestrado, algum livro que fala a respeito do senhor Pimentel. Então foi um imaginário social que acabou criando aí. Então, meus queridos, são esses três nomes aqui, ó. Mas o mais importante são esses dois aqui, ó. Porto Velho e Ponto Velho. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, Porto Velho, Ponto Velho e o Porto do Velho. Lembrando que esse daqui é fictício, já que não tem nada comprovado. Bom, aqui eu já tenho o Palácio Getúlio Vargas. Aqui eu já tenho a Unicentro, hoje atual Unicentro, né? Que é o Porto Velho Hotel, as 3 caixas d'água. A Praça Getúlio Vargas, aqui do lado. Eu tenho aqui a casa do seringalista Albino Henrique, ó, que é um dos primeiros, né? E agora essa construção aqui atrás, eu quero saber do que se trata. Porque ela estava bem avançado, né? Carmela Dutra. Carmela Dutra aqui, ó. Carmela Dutra. Ó. Não existia aqui o Duque de Caxias. É a Escola Carmela Dutra. Certinho? Vamos lá. Partimos agora para o entendimento dos grupos políticos que existiam em Rondônia. Porto Velho é capital. Na verdade, isso era município, não existia território ainda. Então, eu tenho aí, em Porto Velho, 2 grupos políticos que vão comandar a política local, que são os chamados Peles Curtas e os Cutubas. O Pele Curtas é a oposição liderada pelo Joaquim Vicente Rondon, parente do Marechal Rondon, e os Cutubas é a situação liderada por Aloysio Ferreira.
Aloysio Ferreira, grande nome da política local, com grande destaque, inclusive, para Madeira Mamoré. Ele que foi também superintendente da ferrovia. E aí, de modo bem simples, temos um desfile, provavelmente no dia 7 de setembro, né? Em carro aberto, com crianças. E era uma ser bem simples, mas o patriotismo estava também no alto, né? E aí, eu parto para o significado do nome Rio Madeira. Então, já falamos sobre os nomes de Porto Velho, o significado desses nomes, Porto Velho, Ponto Velho, Porto do Velho, assim como também trabalhamos os grupos políticos, os pericotas e os cutubas, que vão atuar em Porto Velho. E agora partimos para o significado do nome Rio Madeira. Muito se tem dito que o Rio Madeira é um rio novo, que ainda está em formação, por isso que sua água é barrenta, porque ainda está cavando o seu leito, diferentemente de outros rios, que já está bem avançado. E tem água muito mais limpinha, né? Vejam, para o professor Emanuel Pontes Pinto, é o Emanuel Pontes Pinto, tá? Coloca aqui, Emanuel Pontes Pinto. O professor Emanuel Pontes Pinto, ele traz uma hipótese, uma sugestão. Cuiari ou Caiari, se referindo aos primeiros habitantes da região, que possuíam relações com os povos dos Andes. E ele fala que Caiari significa ama-me. Para os povos dos Andes, tá? Vejam bem, aqui nós temos uma definição. Os povos dos Andes chamavam o Caiari de ama-me. Isso segundo o professor Emanuel Pontes Pinto. No livro dele, Hidrografia do Madeira. Caiari é o nome também do livro, Caiari. Exato. Já para a tribo Aroaca, Caiari significa Rio dos Cedros, ou Rio Cai Cedro Ari. Ari é o mesmo que rio. Aí começa-se uma formação da interpretação. Para os Caribe, Caiari significa rio destruidor ou matador. Professor, qual vai ser o correto aí? Veja aí, aluno, nós temos várias linhas que defendem o significado do rio. O Caiari. O Caiari é o mesmo Madeira? É o mesmo Madeira. Vai ser depois o Madeira. Mas antes levou o Caiari. Tá bom? Então, para o professor Manuel Pontes Pinto, ele fala que os povos dos Andes chamavam o Caiari de ama-me. Para a tribo Aroaca, Caiari é o rio que cai cedro, Iari. E para os índios Caribe, eles falam que Caiari significa destruidor, matador. Por quê? É um rio bastante feroz. Ainda mais quando você vem ali... Nós temos área do Rio Madeira, que é o Rio Caiari, que chega a 30, 40, até 50 metros de profundidade. Sabia? Veja aí. Para o pesquisador Zeitu Lopes, os nomes terão origens distintos. Cada povo irá batizar conforme o entendimento. É isso que ele quer dizer. Viu lá atrás que o Emanuel Pontes Pinto tem a definição, os Aroacas e os Caribes? Pois é. Zeitu Lopes ele fala que Caiari, no tronco linguístico, pano, significa destruidor e matador. Caiari, para os Quechua, é amar, tendo surgido provavelmente da relação pano-incaico, num período pré-colonizador. Viu? E Caracari, Pacarrua, Pacarruara,
Pacarruara, Rio de Água Branca. Olha, Rio de Água Branca. Que branca? Veja, referindo-se às águas borrifadas pelo ímpeto das cachoeiras. Quando cai na cachoeira, aí dá para você ver a transparência da água. Não que ela venha a ser branca. Aí, mas já quem tem essa noção são os Pacarruara, né? Rio de Água Branca. É como diz o Zeitu Lopes, os nomes têm origem distintos. Ponto. Ponto. Então, se cada grupo, por onde é banhado esse grupo, ao longo do Rio Madeira, ao longo do Rio Caiari, vai receber outros nomes. E tem que se respeitar. É assim que funciona. Para o professor Vitor Hugo, o Rio Caiari, ele é chamado de Iruri, pelos índios Iruri. Os índios Iruri, eles habitavam as margens desse rio. Tá aí, ó. Então, por onde o rio passa, ele acaba sofrendo alteração de nome. Lá em cima se chamava de um nome. Aqui no meio se chama de outro. Lá embaixo se chama de outro. Então, professor, mas pode ter vários nomes? Pode. É a comunidade que vai batizar. É assim como o rio é interpretado para eles. Olha só, o Francisco Orellana, quando ele chega aqui, em 1537, quando ele dá de cara com o rio Caiari ou o rio Amazonas, ele vai chamar de Rio Grande. Viu? Rio Grande. Por quê? Pela imensidão de água que já existia. Os portugueses foram os primeiros europeus a percorrê-los em sua total extensão. E dominaram no século XVIII de Rio Madeira, devido à grande quantidade de árvore que era arrastada pela correnteza do rio e que provoca a erosão em suas margens na formação desse rio. Como se deu o povoamento no século XVIII, aí eu tenho o Borba, Santo Antônio das Cachoeiras, do Jabari, eu tenho o Trocano, Aratena, as cidades que serão criadas aqui. Ó. No século XIX, Maitá, Manicoré, Santo Antônio do Rio Madeira, Vila Murtinho, no século XX, de 1907 a 12, Porto Velho e Guajará-Mirim. E aí, vilas e bairros da ferrovia que foram criados no Caiari, como já falei para vocês. Alto do Bode, que era o contraste, Baixo da União, Marigolândia e Mucambo. Isso eu falei lá no início para vocês. Tá bom? Vem aqui para mim. Bom, agora, daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí não, é muito rápido. Já estou de volta. Tchau, tchau.